Olá, pessoal! Tudo bem por aí? Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Se Liga na História. Agora pensem comigo. Que riqueza natural poderia ser tão cobiçada a ponto de batizar uma nação inteira, um país de dimensões continentais? Esqueçam o brilho do ouro ou a potência do petróleo. A resposta está em uma árvore: o pau-brasil. Hoje, vamos desvendar o primeiro ciclo econômico do nosso país, mergulhando nos turbulentos anos iniciais do Brasil colônia. Vamos entender como a exploração desenfreada dessa madeira não só tingiu de um vermelho vibrante os tecidos da nobreza europeia, mas também marcou a ferro e fogo o início da nossa história, definindo relações de poder, conflitos e um legado que perdura até hoje. Ficou curioso para saber como uma árvore moldou o destino de um país? Então se liga nessa história! Assim que a esquadra de Cabral aportou em 1500, os portugueses começaram a explorar a costa. E no meio daquela imensa e exuberante mata atlântica, algo chamou a atenção deles. Não era ouro, não era prata, mas tinha um valor imenso. Era uma árvore, uma leguminosa que podia atingir até 15 metros de altura, com um tronco coberto de espinhos afiados. Mas a sua verdadeira riqueza estava escondida. Quando os marinheiros cortavam seu tronco, a madeira revelava um miolo de um vermelho profundo, intenso, quase como uma brasa viva. Por isso, logo a apelidaram de pau-brasil, a madeira cor de brasa. Na Europa do século XVI, conseguir um corante vermelho vibrante e que não desbotasse era um desafio tecnológico e um luxo extremo. As tintas existentes eram ou de baixa qualidade ou astronomicamente caras, como o kermes, extraído de um inseto. O vermelho era a cor do poder, reservada para as vestes de reis, cardeais e da mais alta nobreza. O corante extraído do pau-brasil, um pó fino e avermelhado, era simplesmente espetacular. Ele se tornou a última moda nas cortes europeias. De repente, aquela terra que, à primeira vista, parecia não ter as cobiçadas especiarias das Índias, revelou-se um gigantesco depósito desse ouro vermelho. A coroa portuguesa, sempre atenta a oportunidades, viu ali uma chance de ouro para um comércio extremamente lucrativo. O desafio, no entanto, era gigantesco. Como organizar a extração e o transporte desse recurso em uma terra tão vasta, desconhecida e potencialmente perigosa? Portugal, um reino pequeno com recursos limitados, não tinha como bancar uma colonização em larga escala naquele momento. A prioridade ainda era o lucrativo comércio com as Índias. A solução encontrada para o Brasil foi engenhosa e pragmática: o escambo, a troca. Os portugueses perceberam que os povos nativos, como os Tupinambá e os Tupiniquim, eram os verdadeiros donos do território, mestres da floresta. Eles sabiam onde as melhores árvores estavam e como se mover por aquele ambiente. Então, a coroa propôs um acordo. Os indígenas fariam o trabalho pesado: localizar, derrubar as árvores, cortar as toras de quase 2 metros e transportá-las, rolando-as por quilômetros de mata fechada até a praia. Era um trabalho brutal. Em troca, eles não recebiam ouro ou moedas, mas objetos que, para eles, representavam uma revolução tecnológica: facões, machados de metal, anzóis, tesouras, espelhos, miçangas e tecidos coloridos. Para nós, hoje, parecem bugigangas. Para eles, um machado de metal substituía com enorme vantagem um machado de pedra, mudando a forma como caçavam, guerreavam e viviam. Para proteger esse comércio e estocar as valiosas toras, os portugueses construíram as feitorias. Eram entrepostos comerciais fortificados, como a de Cabo Frio e a do Rio de Janeiro, estrategicamente posicionadas em baías e foz de rios. Eram os primeiros embriões de ocupação europeia. Esse sistema deu início a uma complexa e perigosa teia de alianças e conflitos. Tribos que se aliavam aos portugueses ganhavam acesso a essas novas tecnologias, obtendo uma vantagem militar decisiva sobre seus rivais. Os portugueses,
espertamente, exploraram essas rivalidades pré-existentes, jogando um grupo contra o outro para garantir o fluxo de madeira. Esse modelo funcionou por cerca de 30 anos, mas o seu custo humano e social para as populações nativas foi imenso, desestruturando sociedades inteiras. O negócio era tão lucrativo que a notícia se espalhou. Logo, navios de outras nações, principalmente da França, começaram a aparecer na costa brasileira. Eram os corsários, piratas que, com o apoio do rei francês, também queriam uma fatia desse bolo vermelho. Eles negociavam diretamente com as tribos inimigas dos portugueses, criando uma concorrência acirrada e violenta. Ameaçada de perder sua nova fonte de riqueza, a coroa portuguesa reagiu. Em 1530, estabeleceu o estanco, ou seja, o monopólio real sobre o pau-brasil. A partir daquele momento, só a coroa ou comerciantes licenciados por ela poderiam explorar e vender a madeira, mediante o pagamento de pesados impostos. A exploração, que já era intensa, tornou-se uma máquina predatória. A mão de obra indígena, que no início era baseada no escambo, foi progressivamente sendo substituída pelo trabalho forçado e pela escravidão. A demanda europeia parecia insaciável. Navios e mais navios zarpavam dos portos improvisados, abarrotados de toras. O ritmo da extração era frenético e completamente insustentável. As árvores, que levavam décadas, às vezes mais de um século para atingir a maturidade, eram derrubadas em questão de minutos, sem nenhum plano de manejo ou replantio. A lógica era puramente extrativista: tirar o máximo, o mais rápido possível. Em menos de um século, as matas costeiras mais acessíveis, especialmente no Nordeste, estavam devastadas. O pau-brasil, antes abundante, começou a rarear. O ciclo do pau-brasil, que financiou as primeiras expedições e a defesa da colônia, começava a dar sinais de esgotamento. A riqueza fácil da madeira, que não exigia grandes investimentos, estava com os dias contados. Portugal percebeu que, para manter o controle da terra e gerar lucro, precisaria de uma economia mais estável e complexa. Era hora de fincar raízes de verdade no solo, o que levaria ao próximo grande ciclo econômico, o da cana-de-açúcar. E o que restou desse primeiro ciclo econômico, tão intenso e tão breve? Qual é o legado do pau-brasil? Primeiro, e mais óbvio, o nosso nome. O território, que já foi chamado de Ilha de Vera Cruz e Terra de Santa Cruz, acabou sendo batizado pelo seu bem mais valioso. O termo Brasil, que já existia em português para descrever qualquer coisa com a cor de brasa, grudou na terra e no seu povo. Somos brasileiros, os homens do Brasil, os que trabalhavam com a madeira vermelha. Biologicamente, o legado é trágico. A árvore que deu nome ao país foi levada à beira da extinção. Hoje, a é protegida por lei e se tornou um símbolo nacional, um lembrete vivo da nossa história e da fragilidade dos nossos ecossistemas. Historicamente, o ciclo do pau-brasil estabeleceu um padrão que se repetiria por séculos na história do Brasil. Um modelo de exploração de recursos naturais de forma predatória, com foco total no mercado externo, o uso e abuso da mão de obra local e uma concentração de renda que beneficiava a metrópole, não a colônia. Foi o capítulo inaugural da nossa longa história de dependência econômica. E toda a riqueza gerada, as toneladas de madeira que cruzaram o Atlântico, quase não deixaram marcas físicas duradouras aqui. Não construíram cidades, nem hospitais, nem escolas, mas do outro lado do oceano, ajudaram a financiar o luxo das cortes, a construir palácios e a fortalecer o Império Português, deixando para nós a conta ambiental e social de uma exploração que nos marcou para sempre. E assim, chegamos ao fim da nossa jornada. Vimos como a busca europeia por um luxuoso tom de vermelho não apenas deu cor a tecidos, mas também deu nome à nossa nação. Essa busca desencadeou a primeira grande exploração econômica do Brasil, estabelecendo um modelo de extração que se repetiria por séculos.
Vimos como o escambo com os povos indígenas moldou as primeiras relações e como a cobiça pela madeira vermelha gerou conflitos sangrentos com outras nações, como a França. O resultado foi a quase extinção de uma árvore majestosa, um alerta ambiental que ecoa até hoje. O pau-brasil deixou seu nome gravado para sempre em nossa identidade, um legado complexo de riqueza, exploração e resistência. Se essa história te fez enxergar o nome do nosso país com outros olhos, não esqueça de deixar o seu like. Isso fortalece demais o nosso trabalho. Compartilhe com quem também é apaixonado por desvendar as raízes do Brasil. Para não perder as próximas viagens pela história, inscreva-se e ative o sininho. Nosso objetivo é chegar a 100 curtidas. E contamos com você. Muito obrigado pela companhia e até a próxima. O ciclo do pau-brasil deixou marcas profundas na nossa história. Se gostou de aprender, inscreva-se para mais vídeos como este.